porque o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, vai fazer um mutirão, vai reunir todo mundo e vai tentar agilizar para fazer um levantamento sobre a avaliação dos casos de pessoas detidas com maconha nos presídios que estão presas, justamente após o Supremo Tribunal Federal fixar aquela quantia de até 40 gramas para diferenciar se a pessoa é usuário de drogas ou então traficante. No final desse julgamento, a Corte determinou que o CNJ adote medidas para cumprir a decisão, sob a alegação de que as prisões estão sendo feitas por discriminação de classe e também raça. Ao todo, cerca de 200 mil pessoas estão presas por tráfico de drogas no Brasil. E segundo esse estudo de 2023 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, cerca de 33% dos condenados devem ser impactados e ter direito à revisão de pena. Mota, o que a gente precisa considerar sobre esse mutirão que será feito pelo CNJ, possibilidade de que 33% daqueles que foram presos por tráfico de drogas possivelmente deixem as penitenciárias. Não vai sobrar mais um traficante na prisão, né? Eram todos usuários e a gente não sabia. Imagina a loucura que vai ser isso. É você reexaminar esses processos todos com essa nova lente. Eu acho, Neto, que aos poucos vai se revelando a verdadeira motivação da decisão da maconha. Não se trata de proteger o coitado do dependente químico. A gente não viu isso? O dependente é a vítima, ele não pode ser preso. Não se trata de proteger o bobalhão que comprou maconha para ele fumar e saiu andando pela rua e foi parado pela polícia. O que a gente está vendo aqui é uma coisa muito mais séria. O Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. Nós fazemos fronteiras com alguns dos maiores produtores de drogas do planeta. As facções do narcotráfico, a gente fala delas todo dia aqui, elas dominam enormes áreas nas nossas cidades. Os traficantes usam armas de guerra. Nós temos hoje no Brasil magistrados e promotores que precisam de proteção 24 horas por dia, porque foram jurados de morte pelo tráfico de drogas. E a resposta que o Estado brasileiro dá para esse estado de coisas é fazer um mutirão para soltar criminosos presos. No Brasil, as mudanças na legislação penal retroagem para beneficiar os réus. Mas tribunais não podem mudar a lei. Só o Congresso tem esse poder. Então, vamos ver agora o que o Congresso tem a dizer diante desse mutirão. Pois é, Congresso que vai apreciar a PEC das drogas, só que em paralelo, CNJ fará esse mutirão para rever os casos daqueles que foram presos com maconha. Segundo a estimativa, Cristiano Beraldo, 66 mil detentos poderiam ser beneficiados com a medida. Enfim, isso pode se tornar um limbo jurídico dependendo do entendimento do Congresso Nacional. Imagine só, né? São liberados, depois tem que retornar às cadeias, enfim. A análise, Beraldo. Não, não é limbo, não. Sabe por quê? O objetivo é só colocar essa turma na rua. Eu nunca ouvi falar num mutirão para prender criminosos. O que o Brasil precisa é disso. Com a quantidade de criminoso solto pelas ruas, a gente precisava de um mutirão para construir cadeia, mutirão para prender bandido condenado, para buscar assassino, estuprador, assaltante, traficante. Mas não, o mutirão, vamos, para tudo, vamos nos reunir agora e vamos soltar 66 mil, acho que esse é o número, né? Mais de 60 mil pessoas presas com informação dos responsáveis pela prisão que estavam atuando como traficantes. Mas não importa a palavra da polícia, não importa o relato do policial. O que importa é que aquele que estava ali atuando de forma a levar os policiais a acreditar que ele estava traficando, que esses agora são pobres coitados. Tadinho deles, eles estavam só com 60 cigarros de maconha. É muito pouco, ou 80, ou seja lá
40, seja lá quantos forem. Não, tadinho, é que ele fumava 5 de cada vez. Ele enfiava 10 cigarros na boca, porque ele já estava num grau de consumo, tadinho do usuário, que ele precisava de muita maconha. Então, meus amigos, esse é o Brasil que está sendo construído, aonde se mobiliza recurso público para meter traficante na rua. Pois é, delegado Palumbo, também quero sua análise, uma mensagem da Adriana. Legislativo acaba com saidinha de presos. Judiciário aprova medida para liberar presos. Você, delegado? É absurdo, né? 1/3 dos presos vão sair. 180 mil presos por tráfico. Você pega 1/3 e vão para a rua. Eu venho falando isso há muito tempo, desde quando esse julgamento estava lá no começo. Isso aí é uma política de desencarceramento. Quem vai ganhar com isso e quem vai aplaudir é, mais uma vez, o crime organizado. E com isso, o Estado, tanto o federal quanto os estaduais, acaba economizando, porque o preso custa dinheiro. Custa cerca de R$ 2.400 por mês, em média, no Brasil. Então, eles estão com essa política e cada vez mais a gente vê o crime crescer. Eles não têm ideia, acredito eu, quero pensar dessa forma, do estrago que essa decisão vai fazer beneficiando a criminalidade. O estrago terrível. Como é que a polícia vai prender agora? É só o traficante ficar com 39 cigarrinhos de maconha. Não vou mais ser preso. E aí vai abrir precedente. Se pode para maconha, também pode ir para o crack, também pode para cocaína, também pode ir para o haxixe. Vai abrindo precedentes, vai abrindo essas janelas de escape de bandidos, dificultando cada vez mais o trabalho da polícia. Quem vai ganhar com isso? O crime. Nossa, o PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigos dos Amigos e dezenas de facções estão aplaudindo o nosso judiciário. Eu sou um grande crítico do Conselho Nacional de Justiça. Eles que criaram a audiência de custódia. Depois eles queriam acabar com a medida de segurança, que é aqueles presos considerados doentes que não podem mais sair porque cometeram crimes terríveis. Coloca no manicômio público, mas vai fugir e vai matar. E agora, mais essa, um multirão para soltar milhares de criminosos que a polícia teve um trabalho danado para prender. Pois é, Mota, esse ponto trazido pelo delegado Palumbo, eu acho importante a gente tratar também a possibilidade de abertura de um precedente após essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Lá na frente, talvez um juiz de alguma corte acabe entendendo que o camarada estava com 20 gramas de cocaína que poderia se utilizar daquele entendimento do Supremo Tribunal Federal e conceder algum benefício àquele indivíduo. Essa é uma perspectiva? Eu não tenho dúvida nenhuma, Canhoto. Eu acho que isso é mais do que uma perspectiva. Se o Congresso Nacional não cumprir o seu papel, esse é o destino. Eu estou vendo que alguns parlamentares, inclusive de esquerda, estão percebendo o que está vindo por aí e já têm a preocupação de se distanciar do que está acontecendo. Porque 95% da população brasileira está horrorizada com o que está acontecendo. Para as autoridades que vivem numa bolha, deixa eu informar isso aos senhores. A população está sentindo repulsa pelo que está acontecendo no Brasil. Acho que é só importante a gente esclarecer aqui, Canhoto, o seguinte: o usuário de drogas no Brasil não tem pena de prisão desde 2006. O delegado Palumbo me corrija se eu estiver errado. A Lei 11.343 de 2006 diz que o usuário é punido com advertência, prestação de serviços comunitários, cursos educativos ou multa. E é bom lembrar, todos esses criminosos que estão nas penitenciárias, eles foram investigados, processados pelo Ministério Público, julgados pelo Judiciário e condenados. Essa é o devido processo legal. É por isso que eles estão presos. Quantidade de drogas não tem nada a ver com isso. Essas pessoas não foram presas por porte de maconha, essa expressão horrível, totalmente ideológica. Essas pessoas foram presas por tráfico. Ou será que tráfico também não é mais crime no Brasil?